Mística Cidade de Deus, capítulo 20, do livro 6, tomo 3. Jesus é condenado por Pilatos, carrega a cruz até o Calvário, é seguido por sua Mãe Santíssima, por Santa Maria de Ágreda. Jesus retoma suas vestes. Decretou Pilatos a sentença de morte de cruz contra a mesma vida. Jesus, nosso Salvador, para gosto e satisfação dos pontífices e fariseus, tendo-a declarado ao inocentíssimo réu, retiraram Jesus para outro lugar da casa do juiz e lhe tiraram o andrajo de púrpura que lhe haviam posto, como a rei da comédia. Tudo encerrava mistério, ainda que os judeus os fizessem por malícia. Queriam que Jesus fosse levado ao suplício da cruz com as suas próprias vestes, a fim de ser por todos reconhecido. Os açoites, os escarros e coroa tinham-no desfigurado tanto que só pela roupa poderia ser identificado. Vestiram-lhe a túnica inconsútil, que os anjos, por ordem de sua rainha, lhe trouxeram. Os esbirros tinham-na atirado a um canto do outro aposento, onde lhe haviam despido para lhe pôr a púrpura de irrisão. Nada disto notaram os judeus, nem lhe deram atenção, preocupados como estavam em apressar a morte de Jesus. Jesus é mostrado ao povo. Esta diligência dos judeus fez a notícia da condenação de Jesus Nazareno à morte circular rapidamente por toda Jerusalém. Em tropel, o povo todo acorreu à casa de Pilatos para assistir à execução. A cidade encontrava-se repleta de gente, porque, além dos numerosos habitantes, havia os peregrinos vindos de toda parte para a celebração da Páscoa. Atraídos pela novidade, correram, enchendo as ruas até o palácio de Pilatos. Era sexta-feira, dia de Parasceve, conforme João 19:14, que em grego significa preparação. Neste dia, os hebreus se preparavam para o dia seguinte, sábado, sua grande solenidade, no qual não havia um trabalho serviço, nem sequer cozinhar alimentos. Tudo era feito na sexta-feira. À vista de todo esse povo, trouxeram nosso Salvador com suas próprias vestes, a divina face tão desfigurada pelas chagas, sangue e saliva, que ninguém o teria reconhecido. Apareceu, segundo a palavra de Isaías, como leproso e ferido pelo Senhor, e todo feito uma só chaga pelo sangue e contusões. Das asquerosas salivas dos anjos o haviam limpado algumas vezes, por ordem da aflita mãe. Logo, porém, renovavam-lhe o insulto com tal excesso, que nessa ocasião estava todo coberto dessa imundície. À vista de tão doloroso quadro, ergueu-se do povo tal gritaria e alvoroço que nada se ouvia e nem entendia a não ser o eco do confuso clamor. No meio dessa agitação, sobressaíam os gritos dos pontífices e fariseus com escandalosa alegria e escárnio. Ordenavam aos presentes que se acalmassem e desocupassem a rua por onde deveria passar o divino sentenciado, e assim pudessem ouvir sua sentença capital. O resto do povo estava perturbado e cheio de confusão entre muitas opiniões. Havia os estrangeiros vindos de outros países, os que haviam sido beneficiados e socorridos pela piedade e milagres do Salvador, os que tinham ouvido e aceitado sua doutrina, os seus aliados e conhecidos. Uns choravam com triste amargura, outros perguntavam que delitos cometera aquele homem para ser assim castigado. Outros mantinham-se perplexos e mudos. O tumulto e a confusão era geral. Maria Santíssima e seus companheiros. Dos 11 apóstolos, apenas São João estava presente com a dolorosa mãe e as Marias, um pouco afastados da multidão. Quando o santo apóstolo viu o divino mestre, de quem era o discípulo amado, sua alma foi tão ferida que chegou a perder o pulso e a empalidecer mortalmente. As 3 Marias desmaiaram.
Só a rainha das virtudes permaneceu invencível e, apesar de sua dor ultrapassar qualquer humano pensamento, seu magnânimo coração nunca desfaleceu. Não desmaiou e nem sofreu as imperfeições dos desalentos e delíquios dos outros. Em tudo foi prudentíssima, forte e admirável. Nos atos externos era tão comedida que, sem gritos nem soluços, confortou São João e as Marias. Pediu ao Senhor os fortalecesse para os ter como companheiros até o fim da paixão. Em virtude desta oração, foram reanimados e consolados, continuando a assistir à grande Senhora do Céu. Entre tanta agitação e amargura, com soberana serenidade, derramava contínuas lágrimas, sem nenhuma atitude exasperada. Acompanhava seu Filho e Deus verdadeiro, orava ao Eterno Pai, apresentando-lhe as dores da paixão, unindo-se a tudo o que o nosso Salvador fazia. Conhecia a malícia do pecado, penetrava os mistérios da redenção humana, convidava os anjos, rogava por amigos e inimigos, chegando ao ápice de seu materno amor e, consequentemente, de sua dor. Ao mesmo tempo, praticava todas as virtudes com a admiração do céu e sumo agrado da divindade. Não me sendo possível traduzir em meus termos os sentimentos e as palavras do coração e talvez dos lábios desta grande mãe da sabedoria, remeto-o à piedade cristã. Publicação da sentença de morte de Jesus. Esforçavam-se os pontífices e os funcionários da justiça para acalmar o povo e conseguir silêncio. Queriam que fosse ouvida a sentença de Jesus Nazareno, a qual iam ler publicamente na presença dele. Silenciando o povo e estando o Salvador em pé, como réu, começaram a lê-la em alta voz. Depois a foram repetindo pelas ruas e finalmente ao pé da cruz. Este documento anda impresso em vernáculo, que como já o tinha visto, de acordo com a inteligência que recebi, na substância verdadeiro, salvo algumas palavras que lhe foram acrescentadas. Estas não as repetirei, porque a mim foram declaradas as que, sem tirar nem acrescentar, aqui escrevo. Teor da sentença de morte dada por Pilatos contra Jesus Nazareno, nosso Salvador. Eu, Pôncio Pilatos, presidente da Galiléia do Sul, aqui em Jerusalém, governador em nome do Império Romano, dentro do palácio da arquipresidência, julgo, sentencio e declaro que condeno à morte a Jesus pelo povo chamado Nazareno, natural da Galiléia, homem sedicioso, rebelde à lei de nosso Senado e do grande imperador Tibério César. Pela minha dita sentença, determino que sua morte seja na cruz, pregado com cravos, como se costuma fazer aos réus, porque reunindo aqui todos os dias muitos homens, pobres e ricos, não cessou de promover tumultos por toda a Judéia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando a ruína desta insigne cidade de Jerusalém, de seu templo e do sacro império, negando o tributo a César e por se ter atrevido a entrar com ramos e triunfo, acompanhado de grande parte do povo na mesma cidade de Jerusalém e no grande templo de Salomão. Ordeno ao primeiro centurião, chamado Quinto Cornélio, que o leve vergonhosamente pela dita cidade de Jerusalém, amarrado como está e açoitado por minha ordem. Sejam-lhe postas suas vestes para ser reconhecido por todos e carregue a sua própria cruz, em que há de ser crucificado. Vá por todas as ruas públicas, no meio de outros 2 ladrões, também condenados à morte por furtos e homicídios, e deste modo sirva de lição para toda a gente e para os malfeitores. Também quero e mando por esta minha sentença que depois deste malfeitor ter sido levado às ruas públicas, saia da cidade pela porta Págora, atualmente chamada Antoniana, um pregoeiro, vá anunciando todas estas culpas nesta minha sentença expressas, e o levem ao monte chamado Calvário, onde se costuma executar e fazer justiça aos facínoras. Ali pregado na mesma cruz que carregar, como acima disse, fique seu corpo pendurado entre os ladrões citados. Sobre a parte mais alta da cruz seja colocado o título, nas 3 línguas agora mais usadas, a saber, a hebreia, a grega e latina. Todas elas digam Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, para que todos vejam e entendam.
sob pena de perda dos bens e da vida e de rebelião ao Império Romano, mando que ninguém, de qualquer estado e condição, se atreva temerariamente a impedir a dita justiça por mim ordenada, pronunciada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos e leis romanas e hebreias. Ano da criação do mundo, 5.233, dias 25 de março. Pôncio Pilatos Judeus et governador da Galileia inferior, pro Romano Império, aqui supra própria mano. Cálculo das datas. Conforme este computo, a criação do mundo foi em março. Desde o dia em que Adão foi criado até a encarnação do Verbo, passaram 5.199 anos. Acrescentou-se os 9 meses que esteve no seio virginal de sua Mãe Santíssima, mas os 33 anos que viveu perfazem os 5.233, mais os 3 meses que, conforme o computo romano, restam até o dia 25 do mês de março. De acordo com este cálculo da lei romana, o primeiro ano do mundo contou apenas 9 meses e 7 dias, para começar o segundo ano de 1º de janeiro em diante. Entre as diferentes opiniões dos doutores, entendi que a verdadeira é da Santa Igreja, consignada no Martirológio romano, como também a da encarnação de Cristo, nosso Salvador, de que falei no primeiro livro da segunda parte, capítulo 11. Jesus recebe a cruz. Lida a sentença de Pilatos em alta voz na presença de todo o povo, colocaram sobre os chagados ombros de Jesus a pesada cruz na qual seria crucificado. Para poder levá-la, desataram-lhe as mãos, não porém o corpo. Conservaram-no amarrado e o iam puxando pelas cordas, que para maior crueldade passaram-nas em 2 voltas ao pescoço. Tinha a cruz 15 pés de largura grossa, de madeira muito pesada. Começou o pregoeiro a anunciar a sentença e toda aquela multidão confusa e turbulenta de povo, criados e soldados, com grande estrépito e gritaria, se deslocou em desordenada procissão pelas ruas de Jerusalém, da casa de Pilatos em direção ao Calvário. Quando Jesus, o Mestre e o Redentor do mundo, recebeu a cruz, olhando-a com semblante cheio de júbilo, como se alegra o esposo com as ricas joias de sua esposa, acolheu-a, dizendo-lhe intimamente estas palavras. Jesus saúda a cruz. Ó cruz desejada por minha alma, preparada e encontrada por meus desejos, vem, minha amada, receber-me em teus braços, e nele, como em sagrado altar, receba o Pai o sacrifício da eterna reconciliação com o gênero humano. Para morrer em ti, desci do céu, e vivi em carne mortal e passível. Serás o cetro com o qual triunfarei de todos os meus inimigos, a chave com que abrirei as portas do paraíso aos meus predestinados, o sacrário onde os culpados filhos de Adão encontrem misericórdia, a fonte dos tesouros para enriquecer sua pobreza. Em ti mostrar o valor das afrontas e opróbrios recebidos das criaturas humanas, para que meus amigos os abracem com alegria e os solicitem com amorosas ânsias, seguindo-me no caminho que contigo abrirei para eles. Meu Pai, Deus eterno, eu te confesso, Senhor do céu e da terra, e por obediência ao teu divino querer, levo sobre meus ombros a lenha do sacrifício de minha passível e inocentíssima humanidade, aceitando-o pela salvação eterna dos homens. Aceitai-o, ó meu Pai, como agradável a vossa justiça, para que de hoje em diante não sejam mais servos, porém filhos e comigo herdeiros de vosso reino. Participação e reparações de Maria. A grande Senhora do mundo, Maria Santíssima, presenciava estes sagrados mistérios e atos, sem nada perder. De todos tinha compreensão mais elevada do que os próprios anjos. O que não podia ver com os olhos corporais, conhecia com inteligência e ciência de revelação.
manifestados nas operações interiores de seu Filho Santíssimo. Nesta divina luz conheceu o valor imenso que o santo madeiro da cruz recebeu em contato com a humanidade deificada de Jesus nosso Redentor. Imediatamente a Mãe Prudentíssima adorou-o e venerou a cruz com o devido culto, o mesmo fazendo todos os espíritos celestes que assistiam ao Senhor e à Rainha. Acompanhou também seu Filho Santíssimo no afeto com que ele recebeu a cruz, dirigindo-lhe palavras semelhantes, de acordo com seu papel de coadjutora do Redentor. O mesmo fez orando ao Eterno Pai, reproduzindo seu modelo perfeitissimamente com sua viva imagem, sem a mínima falta. Ao ouvir o pregoeiro publicar e repetir a sentença pelas ruas, compôs a Divina Mãe um cântico de louvor à ilibada inocência de seu Filho e Deus Santíssimo. Aos delitos que a sentença continha, parafraseava, transformando-as em honra e glória do Senhor. Os santos anjos acompanharam-na neste cântico, alternando com eles, e ia compondo e repetindo, enquanto os habitantes de Jerusalém blasfemavam de seu Criador e Redentor. Sabedoria da Virgem. Durante o tempo da paixão de Jesus, o grande coração da Mãe da Sabedoria encerrava toda a fé, ciência e digno conceito do que representava o fato de Deus sofrer e morrer pelos homens, sem perder a atenção para tudo o que exteriormente era necessário fazer. Meditava com sua sabedoria todos os mistérios da redenção humana e como se iam realizando por meio da ignorância dos próprios homens que deviam ser redimidos. Com digna ponderação, considerava quem era que padecia e de quem e por quem padecia. Sobre a dignidade da pessoa de Cristo, nosso Redentor, suas naturezas divina e humana, com todas as perfeições e atributos de ambos, só Maria Santíssima, depois do mesmo Senhor, teve a mais elevada e profunda ciência. Em consequência, só ela, entre as puras criaturas, chegou a compreender o devido valor da paixão e morte de seu Filho e Deus verdadeiro. A cândida pomba não só viu, mas também experimentou o que ele padeceu, despertando santa inveja não só aos homens, como também aos anjos que não tiveram essa graça. Estes, porém, viram como a grande Rainha e Senhora sentia na alma e no corpo as mesmas dores de seu Filho Santíssimo e a inexplicável complacência que disso recebia a Santíssima Trindade. Com a glória e louvor que por isto deram a Deus, compensaram a dor que não puderam sofrer. Algumas vezes, quando a dolorosa mãe perdia de vista seu Filho Santíssimo, sentia em seu virginal corpo e espírito a ressonância dos tormentos que infligiam ao Senhor. Sobressaltada exclamava: ai de mim, que martírio causam agora, meu amado Senhor. Em seguida, logo recebia conhecimento claríssimo de tudo o que faziam com Jesus. Foi tão admirável e fiel em acompanhá-lo e imitá-lo na dor, que durante a paixão não aceitou alívio algum, tanto corporal como espiritual. Não descansou, não comeu, não dormiu, nem procurou pensamentos que lhe desse refrigério espiritual, a não ser quando o Altíssimo lhe comunicava algum divino influxo. Então o aceitava com humildade e gratidão, para recobrar novas forças e atender mais intensamente ao seu filho sofredor e motivo de seus tormentos. Com igual ciência compreendia a malícia dos judeus e dos algozes, a necessidade do gênero humano e sua ruína, e a ingratíssima correspondência dos mortais, por quem seu Filho Santíssimo padecia. Tudo conheceu em grau eminentíssimo e perfeitíssimo, e de igual modo a sentiu mais do que todas as criaturas. Começa a derrota dos demônios. Outro oculto e admirável mistério operou o Onipotente nesta ocasião por intermédio de Maria Santíssima contra Lúcifer e seus ministros infernais. Foi o seguinte: o dragão e seus demônios assistiam atentamente a tudo o que ia se passando na paixão do Senhor, que eles não conseguiam identificar com certeza. No momento em que o Salvador recebeu a cruz sobre os ombros, sentiram os inimigos infernais novo abatimento e fraqueza. Não conhecendo sua causa, a novidade deixou-os perplexos.
cheios de tristeza, confusão e despeito. Estes irresistíveis efeitos levou o príncipe das trevas a recear que aquela paixão e morte de Cristo nosso Senhor pressagiava alguma irreparável catástrofe para o seu império. Não querendo sofrê-lo na presença de Cristo, resolveu o dragão fugir com todos os seus sequazes para as cavernas do inferno. Quando, porém, ia executar este propósito, foi impedido por nossa grande Rainha e Senhora de toda a criação. Naquele momento, o Altíssimo a iluminou e revestiu de seu poder, dando-lhe conhecimento do que devia fazer. Dirigindo-se a Lúcifer e seus esquadrões, a Divina Mãe, com a autoridade de rainha, os deteve na fuga e lhes ordenou que ficassem até o fim da paixão e a fossem presenciando até o Monte Calvário. Ao império da poderosa rainha não puderam resistir os demônios, pois sentiram o poder divino que nela agia. Submetendo-se ao seu mandato, como acorrentados, foram seguindo o Redentor até o Calvário, onde a eterna sabedoria determinara deles triunfar sobre o trono da cruz, conforme veremos adiante. Não encontro comparação para dar ideia da tristeza e angústia que desde esse momento se apoderaram de Lúcifer e seus demônios. A nosso modo de entender, arrastavam-se para o Calvário como condenados ao suplício, arrasados pelo temor do inevitável castigo que os prostrava no desalento e tristeza. No mau espírito, esta pena foi na medida que competia à sua natureza, à sua malícia e ao dano que fez ao mundo, nele introduzindo a morte e o pecado para cujo remédio o mesmo Deus ia morrer. Vitória de Cristo sobre o demônio. Prosseguiu nosso Salvador o caminho para o Calvário, levando sobre os ombros, como disse Isaías, seu império e principado, a Santa Cruz. Nela havia de remir e sujeitar o mundo, merecendo a exaltação de seu nome sobre todo nome, e resgatando toda a linhagem humana do tirânico poder, que o demônio conquistara sobre os filhos de Adão. Isaías chamou a essa tirania jugo e cetro de cobrador executor que com domínio e vexação cobrava o tributo da primeira culpa. Para vencer este tirano e destruir o cetro de seu domínio e o jugo de nossa servidão, Cristo nosso Senhor carregou a cruz na mesma parte do corpo, onde se leva o jugo da servidão e o cetro real. Deste despojava o demônio e o trasladava a seus ombros, para que os cativos filhos de Adão, desde aquela hora em que tomou a cruz, o reconhecessem por seu legítimo Senhor e Rei. Deviam segui-lo pelo caminho da cruz, pela qual conquistou todos os mortais ao seu império, fazendo-os vassalos e servos seus, comprados a preço de sua vida e de seu sangue, conforme 1 Coríntios 6:20. Considerações da Escritura. Mas quão doloroso é o nosso ingratíssimo esquecimento, que os judeus e os executores da paixão ignorassem este mistério, escondido aos príncipes deste mundo, que fugissem de tocar a cruz do Senhor, por a julgarem ignominiosa vergonha, foi culpa e muito grande, não porém tanto como a nossa, quando já está revelado o mistério e pela fé desta verdade condenamos a cegueira dos que perseguiram a Cristo nosso Senhor. Se os culpamos porque ignoraram o que deviam saber, que culpa será nossa, que conhecendo e crendo em nosso Redentor, o perseguimos e crucificamos por nossas ofensas, tanto quanto eles? Ó amado Jesus, meu amor, luz de meu entendimento e glória de minha alma. Não te fies, Senhor, em minha tardância e rudeza, para te seguir com minha cruz pelo caminho da tua. Toma por tua conta, fazer-me este favor, leva-me, Senhor, após ti, e correrei ao perfume de teu ardentíssimo amor, de tua inefável paciência, de tua eminentíssima humildade, e na participação dos desprezos, angústias, opróbrios e dores que sofreste. Seja esta a minha parte e herança nesta mortal e pesada vida, esta minha glória e descanso, e fora de tua cruz e ignomínias, não quero vida, nem consolo, sossego, nem alegria. Como os judeus e todo aquele povo cego, nas ruas de Jerusalém, se arredassem para não tocar na cruz do inocentíssimo réu, o próprio Senhor ia abrindo o caminho por onde passava. Sua gloriosa desonra era evitada como se fosse contaminação, conforme a considerava a perfídia de seus perseguidores. Fora o espaço em que se achava Jesus, o resto das ruas estava apinhado pela multidão,
confusa e barulhenta, sobressaindo entre a gritaria e os berros do pregoeiro que ia publicando a sentença. Torturas do Redentor. Os algozes, sem qualquer humana compaixão e piedade, conduziram nosso Salvador com incrível crueldade e desacato. Uns puxavam as cordas para a frente, apressando-o, outros, para o maltratar, puxavam para trás, detendo-o. Com estas violências e o grave peso da cruz, obrigavam-no a dar muitos vai e vem e quedas no chão. Chocando-se contra as pedras, abriam-se-lhe as chagas, em particular as dos joelhos, que recrudesciam todas as vezes que caía. O peso da cruz abriu contra, outra no ombro onde era levada. Nos vai e vens, umas vezes a cruz batia contra a cabeça, outras a cabeça contra ela, e a cada golpe os espinhos mais se aterravam na carne. A estas dores acrescentavam aqueles malvados ministros insultos e execráveis contumélias, imundíssimos escarros e poeira que lhe atiravam na divina face, cegando os olhos, que misericordiosamente os fitavam. Assim faziam-se indignos de tão benigno olhar. Apressados e sedentos para lhe dar a morte, não permitiam ao mestre mansíssimo tomar o menor alento. Como em tão poucas horas nele haviam despejado aquela chuva de torturas, sua humanidade santíssima estava tão desfalecida e desfigurada que, ao vê-la, parecia estar a ponto de expirar sob tantas dores e tormentos. Encontro de Maria e Jesus. Confundida na multidão, a dolorosa mãe saiu da casa de Pilatos, seguindo seu Filho Santíssimo, acompanhada de São João, de Madalena e das outras Marias. Como o tropel da desordenada multidão os embaraçava para seguir Jesus de perto, a grande rainha pediu ao Eterno Pai lhe concedesse chegar ao pé da cruz e ficar corporalmente na companhia de seu Filho Senhor. Conhecendo que assim lhe era concedido, ordenou também aos santos anjos que providenciassem como a conseguir. Com grande reverência obedeceu-lhe os anjos e com toda a presteza guiaram sua rainha e senhora pelo atalho de uma rua, no fim da qual encontraram-se filho e mãe face a face. Reconhecendo-se, renovaram a dor que cada qual padecia, mas não se falaram vocalmente, nem os esbirros teriam dado tempo para isso. A mãe prudentíssima adorou seu Filho Santíssimo e Deus verdadeiro, oprimido pelo peso da cruz. Interiormente lhe pediu que, não podendo ela aliviá-la do peso da cruz, nem permitindo ele que os anjos o fizessem conforme ela desejaria, que movesse a compaixão daqueles homens a procurar alguém que o ajudasse a levá-la. Aceitou Cristo este pedido, e daí resultou a requisição de Simão Cirineu para levar a cruz do Senhor, conforme Mateus 27:32. Como adiante direi, os fariseus e os algozes adotaram esse expediente, uns movidos por alguma natural compaixão, outros pelo receio de que o Salvador viesse a morrer antes de ser crucificado. Tal era o seu desfalecimento. Sentimentos de Maria. Excede a qualquer compreensão e ideia a dor que a cândida pomba e virgem, mãe, sentiu neste caminho para o Monte Calvário, vendo e acompanhando o filho que só ela sabia dignamente conhecer e amar. Ter-lhe-ia sido impossível não morrer se o poder divino não a sustentasse, conservando-lhe a vida. Nesta dor amaríssima, falou interiormente ao Senhor: meu Filho e Deus eterno, luz de meus olhos e vida de minha alma, recebei, Senhor, o doloroso sacrifício de não poder vos aliviar do peso da cruz. Eu, filha de Adão, é quem a deveria levar e nela morrer por vosso amor, como vós quereis morrer, com ardentíssima caridade pela raça humana. Ó amantíssimo mediador entre a culpa e a justiça, como entretendes a misericórdia entre tantas injúrias e afrontas? Ó caridade de tantas injúrias e afrontas! Ó caridade sem medida, que para mais se abrasar e difundir permite os tormentos e opróbrios! Ó amor infinito e terníssimo! Quem me dera possuir o coração e a vontade de todos os homens, para que não pagassem tão mal ao que por todos sofres. Ó, quem pudera fazer o coração dos mortais compreender quanto vos devem, pois tão caro vos tem custado o resgate de seu cativeiro e a reparação de sua ruína. Outras razões ainda, prudentíssimas e sublimes, que não posso traduzir, dizia a grande senhora do mundo.
Encontro com as piedosas mulheres. Diz o evangelista São Lucas que entre a multidão do povo seguiam-no o Senhor muitas mulheres a se lamentar e chorar amargamente. Voltando-se para elas, o amoroso Jesus lhes disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis que nunca se dirá. Felizes as estéreis que nunca tiveram filhos para aleitar, e então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: soterrai-nos, porque se assim é tratada a lenha verde, que será da seca? Com essas misteriosas palavras, o Senhor deu valor às lágrimas derramadas por sua paixão santíssima, e de certo modo as aprovou, comprazendo-se nessa compaixão. Pelo que disse àquelas mulheres, quis ensinar-nos a finalidade que devem ter as nossas lágrimas, para que sempre sejam bem empregadas. Aquelas compassivas discípulas de nosso Mestre então ignoravam isso, choravam suas afrontas e dores, e não a causa pela qual as padecia. Ainda assim mereciam ser instruídas. Foi como se o Senhor dissera: Chorai sobre vossos pecados e de vossos filhos, pois sofro por eles e não pelos meus, pois não os tenho, nem me é possível ter. Se a compaixão por mim é boa e justa, mais desejo que choreis vossas culpas do que as penas que por elas eu padeço. Chorando por este motivo, lucrareis para vós e vossos filhos o preço do meu sangue e o fruto da redenção que este cego povo ignora. Virão dias, os do juízo universal e seu castigo, em que se terão por felizes as que não geraram filhos, e os precitos pedirão aos montes e colinas que os cubram, para não ver minha indignação. Se em mim, inocente, causaram tais efeitos suas culpas, das quais me responsabilizei, que produzirão neles, tão secos, sem frutos da graça e sem nenhum merecimento? São Simão Cirineu ajuda Jesus. Em recompensa de suas lágrimas e compaixão, aquelas ditosas mulheres receberam esses ensinamentos. Cumprindo-se o que Maria Santíssima pedira, decidiram os pontífices, fariseus e soldados arranjar algum homem que ajudasse Jesus a levar a cruz até o Calvário. Surgiu nessa hora Simão Cirineu, assim chamado por ser natural de Cirene, cidade da Líbia. Era pai de 2 discípulos do Senhor, Alexandre e Rufo, conforme Marcos 15, 21. A este Simão, os judeus obrigaram a levar a cruz, porque eles não queriam sequer tocá-la, como instrumento do castigo de um homem condenado como insigne criminoso. Com tais atitudes e cautelas, queriam disso convencer a todo o povo. O Cirineu tomou a cruz e foi seguindo Jesus, que continuava o caminho entre os 2 ladrões. A mãe ia bastante próxima, como desejara, e pedira ao Eterno Pai, a cuja vontade se conformava perfeitamente no martírio de seu filho. Participando de seus tormentos tão de perto, por todos os sentidos jamais teve movimento interior ou exterior que a inclinasse a retratar sua vontade, para desejar que seu filho e Deus não padecessem. Assim, imensa foi sua caridade e amor pelos homens, com sua graça e santidade em superar a natureza. Doutrina que me deu a grande Rainha e Senhora do Céu, o verdadeiro discípulo de Cristo. Minha filha, quero que o fruto da obediência pela qual escreves a história de minha vida seja formar em ti uma verdadeira discípula de meu filho e minha. Este é o primeiro escopo da divina luz que recebe sobre tão elevados e veneráveis mistérios e das admoestações que tantas vezes te repito. Afasta-te. Afasta, expulsa, desvia o teu coração de qualquer afeto de criaturas, tanto para não os nutrir, como para não os aceitar de alguma delas. Por este afastamento vencerás os perigosos escolhos que o demônio te suscita, aproveitando-se de teu temperamento afetivo. Eu te conheço, aviso-te e guio como mãe e mestra, que corrige e ensina. Pela ciência do Altíssimo conheces os mistérios de sua paixão e morte, e que nem todos são escolhidos e chamados para o único e verdadeiro caminho da vida, a cruz.
Muitos são os que dizem querer a Cristo, e poucos os que verdadeiramente se dispõem a imitá-lo, porque em chegando a sentir a cruz do sofrimento, atiram-na para longe e voltam para trás. A dor das tribulações é muito sensível e dura para a natureza humana. Seu fruto espiritual é mais oculto, e poucos se orientam por ele. Por isto, há tantos entre os mortais que, esquecendo a verdade, dão ouvidos à carne, e sempre a querem muito regalada e a seu gosto. São ardentes amadores da honra e desprezadores das afrontas, cobiçosos da riqueza e execradores da pobreza, sedentos do prazer e medrosos da mortificação. Todos estes são inimigos da cruz de Cristo, e com grande horror fogem dela. Como os que o crucificaram, consideraram-na ignominiosa, a marca dos predestinados. Outro erro anda pelo mundo. Muitos pensam que sem parecer e sem trabalhar seguem a Cristo, seu Mestre. Dão-se por satisfeitos em não cometer grandes pecados. Remetem toda a perfeição a certa prudência e amor tíbio, com que nada negam a própria vontade, evitando as virtudes custosas da natureza. Poderiam sair deste engano se advertissem que meu Filho Santíssimo não foi apenas Redentor e Mestre. Deixou no mundo não só o tesouro de seus méritos, mas também a medicação necessária à enfermidade, da qual adoecera a natureza por causa do pecado. Ninguém mais sábio que meu Filho e Senhor, ninguém pode entender a natureza do amor, como ele que é a própria sabedoria e caridade. Além de onipotente para cumprir toda a sua vontade, não obstante, podendo tudo o que queria, não escolheu vida cômoda e suave para a sua natureza, mas sim trabalhosa e cheia de sofrimentos. Não teria sido suficiente e perfeito magistério redimir os homens, sem lhes ensinar a vencer o demônio, a carne e a si mesmos. Esta magnífica vitória alcança-se com a cruz dos trabalhos, desprezos, mortificações e penitência, sinal e testemunho do amor e marca dos predestinados. Sofrer com perfeição. Conhecendo o valor da Santa Cruz e a honra que ela confere às ignomínias e tribulações, abraça, minha filha, a tua cruz, levando-a com alegria no seguimento de meu Filho e teu Mestre. Na vida mortal, tua glória sejam as perseguições, desprezos, enfermidades, tribulações, pobreza, humilhação, e quanto for penoso, adverso, a condição da carne mortal, para que em todos estes exercícios me imites e agrades. Não quero que procures nem aceites alívio e descanso em coisas terrenas. Não deves te ocupar com teus sofrimentos, nem revelá-los só para te aliviares. Menos ainda hás de encarecer ou exagerar as perseguições e moléstias que recebes das criaturas. Não se ouça de tua boca, que é muito o que padeces, nem o compares ao sofrimento dos outros. Não digo que seja culpa receber algum alívio honesto e moderado, ou queixar-se do sofrimento, mas para ti, caríssima, este alívio será infidelidade a teu esposo Senhor, porque só a ti concedeu mais do que a muitas gerações. Tua correspondência no padecer e amar não admite falha, e não tem desculpa, se não for na plenitude da delicadeza e lealdade. Tão semelhante a ele te quer este Senhor, que nem suspiro deverás conceder à tua fraca natureza, sem outro mais alto fim do que apenas descansar e receber consolação. Se fores conduzida pelo amor, serás levada por sua força suave. Descansarás amando, e logo o amor da cruz te dará alívio. Assim como entendeste que eu fazia, com humilde submissão, para ti seja regra geral que toda consolação humana é imperfeição e perigo, e só deves aceitar a que te enviar o Altíssimo, por si e por seus santos anjos. Estes mesmos carinhos de sua divina destra hás de receber com atenção,
de modo que te fortaleçam para mais parecer, abstraindo-te do saboroso que pode passar para a sensibilidade. Fiat.